O assunto da nossa aula é adição algébrica de números inteiros. Bem, pessoal, como eu falei no início, nós vamos estudar sobre adições algébricas de números inteiros, em duas partes. Esta é a primeira parte do nosso vídeo. Adições algébricas são expressões que apresentam apenas as operações de adição e subtração, como vocês estão vendo nestes exemplos. Todos aqueles que querem ter um bom desempenho na disciplina de matemática devem ter um bom domínio sobre este conteúdo. Então vamos ao nosso estudo. Gostaria que vocês considerassem o número positivo como crédito e o número negativo como débito. Neste primeiro exemplo, nós temos 3 números positivos. Podemos pensar assim: é como se eu tivesse R$10 em minha carteira, R$8 em meu cofre e R$6 em meu bolso. Para eu saber quanto eu tenho no total, basta somar esses números. 10 mais 8, 18, mais 6, 24. E para indicar que eu tenho 24, o sinal a ser utilizado é o sinal positivo. Então, quando tivermos números positivos, somamos esses números e mantemos o sinal positivo, correto? No próximo exemplo, nós temos 3 números negativos. É como se eu estivesse devendo R$4 para Ana, R$9 para Fátima e R$7 para Renata. Para eu saber o total da minha dívida, eu devo, é claro, somar esses números. 4 mais 9, 13, 13 mais 7, 20. E para indicar que eu estou devendo, o sinal a ser utilizado é negativo. No próximo exemplo, nós temos um número positivo e um número negativo. Não se pode somar um número positivo com um número negativo. 15 mais 12, 27 está errado. Quando nos depararmos com um número positivo e um número negativo, nós devemos subtrair estes números. Então, 15 menos 12 é igual a 3. Depois nós vamos ver a questão do sinal. Veja esses outros exemplos. Nesse outro exemplo, nós também temos um número positivo e um número negativo. Então, vamos subtrair de modo conveniente. Ao invés de falar 7 menos 10, eu vou falar 10 menos 7, que é igual a 3. Próximo exemplo, um número negativo e um número positivo. Vamos subtrair de modo conveniente. 14 menos 8 é igual a 6. No outro exemplo, um número negativo e um número positivo. Vamos subtrair. 16 menos 10 é igual a 6. Agora vamos ver a questão do sinal. Se vocês fizerem o jogo de sinal como muitos fazem, está errado. Positivo com negativo dá negativo. Quem fizer o jogo de sinal vai acabar errando. Então, o que devemos fazer para estabelecer o sinal quando temos um número positivo e um número negativo na adição algébrica? Deve-se pegar o sinal do número de módulo maior. Então, nesse caso, o número que tem o maior módulo é o 15. Aí eu vou pegar o sinal dele. O sinal do 15, quando não aparece, é positivo. Aí eu pego o sinal do 15 e coloco no resultado. Ok? Nesse outro exemplo aqui, o maior módulo é o 10 e o sinal dele é negativo. Então, pega esse negativo do 10 e coloca no resultado. Aqui do mesmo modo, o 14 é o número que tem o maior módulo. Então, pega o sinal do 14, o mais do 14, e coloca no resultado. E, no último exemplo, 16 é o número que tem o maior módulo. Então, pega o sinal negativo do 16 e coloca no resultado. Entendeu? Existe outra maneira de encontrar esse sinal de forma mais significativa. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, R$15 é um número positivo, é o meu crédito, e R$12 é negativo, é o que estou devendo. Então, esses R$15 dá para pagar a minha dívida e ainda sobra 3. Quando sobra, o sinal é positivo. Então, a regra é essa. Se sobrar, o sinal é positivo. Se não sobrar,
o sinal é negativo. Como nesse exemplo aqui, ó. O 7 é o meu crédito, ele é insuficiente para pagar todo o meu débito. Então, eu vou pegar esses R$ 7, pagar 7 da minha dívida, mas ainda vou ficar devendo 3. Então, como eu fiquei devendo 3, o sinal é negativo. Vamos ver aqui, ó, nesses dois últimos exemplos. O 14, que é o meu crédito, dá para pagar o que eu estou devendo e ainda sobra. Por isso que o sinal é positivo. Agora, nesse outro exemplo, o meu crédito é só 10 e a minha dívida é 16. Os meus 10 não dá para pagar a minha dívida. Por isso que o sinal deve ser negativo. Entendido, pessoal? Há casos que apresentam parênteses, colchetes e chaves. Ainda nesta aula, nós vamos ver alguns exemplos que apresentam parênteses. E na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar um exemplo com parênteses, colchetes e chaves. Nós devemos eliminar os parênteses aplicando a seguinte regrinha. Quando o sinal que antecedeu os parênteses for positivo, deve-se manter o mesmo sinal que estiver dentro dos parênteses ou os sinais que estiverem dentro. Agora, se o sinal que anteceder os parênteses for negativo, deve-se trocar o sinal ou os sinais que estiverem dentro dos parênteses. Vamos aplicar essa regrinha na prática. Vejam esse primeiro exemplo. O sinal que antecede esses primeiros parênteses, toda vez que não aparecer, é positivo. E a regrinha diz que, quando é positivo, o sinal que antecede deve-se manter o mesmo sinal de dentro. Então, mais continua mais, e o número repete, mais 17. O sinal que antecede os próximos parênteses é negativo, e a regrinha diz que deve-se trocar o sinal de dentro. Então, se o sinal de dentro é menos, eu vou colocar mais e repetir o mesmo número. Então, fica mais 3. A seguir, basta calcular aplicando o que nós já estudamos nesta aula. Nós temos aqui dois números positivos, somamos esses números, 17 mais 3, 20, e repetimos o mesmo sinal. Então, nós temos um crédito de 20. Próximo exemplo. O sinal que antecede os primeiros parênteses é positivo. Então, vamos manter o mesmo sinal de dentro. Menos, e repete o 18. Novamente, o sinal que antecede é positivo. Então, vamos manter o mesmo sinal de dentro. Menos, e repete o 7. O próximo, o sinal que antecede é negativo, então vamos trocar o sinal de dentro. Se é mais, coloca menos e repete o mesmo número, 5. A seguir, nós ficamos com 3 números negativos. E nós já sabemos que devemos somar para saber o total da nossa dívida e manter o mesmo sinal. 18 mais 7, 25, mais 5, 30. Então, a resposta é menos 30. Aplicando as mesmas ideias, nós podemos resolver esta expressão. Observem, o sinal que antecede esses primeiros parênteses, como eu falei, quando não aparece, é positivo. Se é positivo, nós vamos manter os mesmos sinais que estão dentro dos parênteses. Aqui, esse 8 não tem sinal, ele é positivo, então mantém, mais 8. Menos 6, mantém, menos 6. Próximo, o sinal que antecede os parênteses é negativo, então devemos trocar o sinal que está dentro do parênteses. Se é mais, fica menos. E repete o mesmo número, 10. O sinal que antecede os próximos parênteses é negativo, então vamos trocar todos os sinais que estão dentro dos parênteses, não só o primeiro, mas todos que estão dentro. Então, se aqui é mais 1, eu vou colocar menos 1. Menos 15, trocando o sinal, vai ficar mais 15. Mais 4 fica
menos 4. Por último, o sinal que antecede os parênteses é positivo, então devemos manter os mesmos sinais que estão dentro dos parênteses. Mais 5 permanece mais 5, menos 7 permanece menos 7. Como temos uma quantidade considerável de números, é prudente separar os números positivos dos números negativos. Então, os positivos nós temos mais 8, mais 15, mais 5. Os negativos são menos 6, menos 10, menos 1, menos 4 e menos 7. É bom realizar uma contagem para ver se não esquecemos de algum número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Bom, agora vamos realizar os cálculos. Os positivos. Nós temos 3 números positivos. Como já aprendemos, devemos somar e manter o mesmo sinal positivo. 8 mais 15, 23. 23 mais 5, 28. Mantém o mesmo sinal. Os negativos, nós também já aprendemos que devemos somar e manter o mesmo sinal negativo. 6 mais 10, 16, mais 1, 17, mais 4, 21, mais 7, 28. Mantém o mesmo sinal, menos 28. E, no final, nós temos um número positivo e um número negativo. Nós aprendemos que, quando deparamos com um número positivo e um número negativo, devemos subtraí-los. Então, 28 menos 28 é igual a 0. Significa que não sobrou e nem ficou devendo. O 0 não é positivo e nem negativo. Bom, pessoal, esse foi o assunto da aula da primeira parte do nosso vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês curtam, se inscrevam no meu canal e divulguem também para que esse canal possa crescer.